Também estamos bem, graças a Deus. Sugeriu ali para nos sentarmos, não tem problema, temos 10 minutos para. Passa rápido, vai ser. Então, as questões vão ser muito dinâmicas, então peço também que as respostas possam ser objetivas, né, para nós percebermos. Pastor Namaroi, qual é o nome completo do pastor Namaroi? Ou melhor, quem é o pastor Namaroi? De onde vem? Eu chamo-me Tony Amado Namaroi, filho de Pedro Antônio Namaroi e filho de Amina Amado Cario, meu pai já é falecido. Nasci na cidade de Maputo em 1993, no dia 7 de abril. Em 2000 fui viver na província da Zambésia, no distrito de Algodão, na terra dos meus pais, e vivi aproximadamente por lá durante 10 anos. Certo, muito obrigado. O pastor Namaroi nasceu já na igreja adventista? Não. Certo. Antes, o que fazia antes de entrar na igreja adventista? Eu era um simples estudante, músico, não é? Era estudante, aliás, aluno e músico. São essas atividades que eu mais fazia. Certo, rapidamente. Qual era o estilo de música que fazias? Passada, que zomba, rap. Certo. Irmão pastor, há quanto tempo ficou neste mundo de música? Desde os meus 8 anos, quando eu comprava, antigamente na Ken, quando a gente comprava discos de MC Roger, Bill Baby, na altura, grandes artistas, e pronto, comprávamos esses CDs, discos, cassetes, e foi assim que eu comecei com música. Assim. No mundo da música, geralmente, principalmente a rap, conheço muitos rappers que são envolvidos em drogas, né? São viciados em consumos de drogas. Gostava de saber se também estavam mergulhados neste sistema. Sim. Qual drogas consumiam? Cocaína, soruma. Irmãos, vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção no testemunho do pastor Namaroi, que vai servir de motivação para muitos aqui, e também vão carregar essas bagagens lá fora. Certo? E qual foi o seu primeiro contato com a igreja adventista? Foi na escola Josina Machel. Me lembro que eu estava nas barracas do museu. Existe na Josina Machel, ao lado mesmo do museu, tem umas barracas. Isto é Maputo? Maputo, sim. Eu estava a fazer a 12ª e sempre nos intervalos nós íamos fazer aqueles drips de jovens, né, nas barracas. Então quando eu volto, naquele momento das aulas, eu fui para uma sala de aulas ali, estava aquela menina Cuca, cantora, né? E conheci ela pela primeira vez. Ela também era colega, não da mesma sala, mas da mesma área C, Ciências com Desenho. E pronto, então havia ali um amigo adventista na sala dela e estava ali um grupo de jovens e o assunto em debate era sábado. Então eu apreciei aquela mensagem, fui investigar. Graças a Deus eu não sei como é que eu tive acesso aos materiais adventistas, mas antes mesmo de ser adventista, apesar de eu estar no mundo da droga, eu era um bom leitor. Eu li quase muitos livros de Santo Agostinho, volume 1 até A Cidade de Deus. Então eu comecei a ter um pouco da visão sobre Deus. Já tinha lido muitos livros de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, volume 1 até 3, já tinha lido estes. Li o Grande Conflito com um católico. Aliás, quem convenceu-me a ser adventista nem foi o adventista que me deu os estudos bíblicos, foi um católico catequista que crescemos juntos. Ele que disse que os adventistas estão certos. Então eu li o Grande Conflito, todo ele, e repeti 3 vezes. Eu li, me lembro que foi em menos de 2 semanas eu consegui ler todo o livro, mas não queria, mas eu li. Não queria, então só tive o maior contato com esta pessoa. E por meio da Novo Tempo, Ivan Saraiva, pastor aquele Luís Gonçalves, ajudaram-me a ter mais compreensão. Certo. E depois desse contato, praticamente em que ano decidiu ingressar dentro da igreja adventista? Foi em 2013, no dia
Em 2012 eu já ia, dava uma volta de calções no sábado, né? Ia jogar futebol, depois ia dar uma volta de calções na igreja, via o que é que acontecia, depois ia embora. Sim. E foi batizado já? 2013, dia 13 de julho. Ok, está certo, muito obrigado. Sabemos então, até então, que tinha. Como é que foi se livrar dos vícios? Aí eu ainda não era viciado. Existe uma coisa, viciado é quem já não consegue viver daquilo. Eu era uma pessoa que fazia normalmente, porque estava na minha fase da juventude. Você sabe, lá no mundo, nós quando estamos na fase juvenil, nós queremos experimentar tudo, principalmente os rappers. Os rappers têm uma coisa, os rappers são aquelas pessoas que usam o rap como forma de se expressar. E a gente gostava de se expressar. Então nós queríamos experimentar um pouco de tudo. Mulher, queríamos experimentar drogas, bebida, um pouco de tudo. Queríamos experimentar e sentir a sensação. Não é porque estávamos viciados, não. Certo. E o que te fez decidir ser pastor? Foi por causa das mensagens do pastor Luís Gonçalves na primeira altura. Quando eu via a forma profunda que ele pregava. E eu dizia que este é o tipo de mensagem que eu preciso ensinar às outras pessoas. Então, aí eu decidi, não, eu tenho que fazer teologia. Agora, onde? Naquele tempo a Universidade Adventista de Moçambique ainda não tinha um firmamento convencível para mim. Ainda não era uma universidade que me convencia muito, porque eu sempre gostei de coisas grandes. Não é por mal falar isso, mas eu sempre amei coisas grandes. Mesmo desde pequeno, mesmo quando eu estava no mundo, gostava de desafios grandes. Então tentei, só que agora que eu consigo dizer que a universidade já está num bom nível. Naquele tempo, eu vi um pastor chamado Leonel a pregar. No primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu vi ele a pregar e eu disse, eu quero estudar na universidade em que este senhor estudou. Não sei onde, mas onde ele estudou. Perguntei para ele, ele disse que estudou em Zimbábue, em Soluço. Depois veio o pastor Ivan Muvut e disse que eu também estudei em Soluço. Eu disse, há uma semelhança destes pastores na forma de pregar, na forma de interpretar os textos bíblicos. Depois veio um pregador que veio do Zimbábue, pregou, chamado Blessing Nyauma, que é um pregador que eu admiro muito até hoje. Vi ele a pregar e eu disse, fui ter com ele, eu quero estudar na sua escola, mas não tenho dinheiro. Ele disse, ora, Deus vai fazer um milagre. Então o pastor Léo, eu estou só a terminar porque já vi ensinar ali. O pastor Léo, conversei com ele e ele disse, olha Tony, você sabia que na igreja adventista tem um departamento chamado publicações? Eu disse assim, o que faz esse departamento? O departamento de publicações tem lá livros para todos aqueles jovens que querem estudar. Já vou inspirar agora alguns que estão aqui. Todos aqueles que querem estudar em grandes universidades adventistas não precisam sofrer muito em qualquer universidade. É só ir no departamento de publicações, deixar de ser preguiçoso, pegar os livros que falam de saúde e ir fazer evangelismo porta a porta. Eu peguei os livros, Bíblias e livros de saúde e batia porta a porta na cidade de Maputo. Eu ia nos prédios, batia porta a porta, eu tenho este livro à venda, eu tenho este livro à venda e 50%, aliás 45% daquelas vendas era para mim e 55% era para quem? Para a casa publicadora do Índico em Maputo. Então eu juntei meu dinheiro assim e eu fiz a minha primeira viagem de aventura para o Zimbábue sozinho, não sabia falar inglês, nem sabia o que é de contato. Tratei o meu passaporte e eu fui sozinho. Cheguei no Zimbábue, aquilo foi Deus que me guiou pessoalmente. Fui até Soluço e vi a universidade, depois voltei para Maputo, eu disse, já conheci, mas não tinha recursos. Fui juntando recursos, viajei para Inhambane, eu pregava e ao mesmo tempo eu evangelizava. Algumas pessoas, por meio de mim, foram para o Brasil estudar por causa das palestras que eu dava sobre publicações. Fui para Nampula, fui juntando dinheiro. Chegou um tempo, juntei dinheiro, só que quando eu